Semana passada eu fiz um vídeo aqui sobre uma treta entre o ator Ícaro Silva e o apresentador, o ex-apresentador do Big Brother, o Thiago Leifert. Falei sobre esse assunto e a gente pôde aproveitar aqui para falar um pouco também sobre cultura de massa, indústria cultural e programas de TV medíocres. Mas, como resultado disso, o pai do Thiago Leifert acabou se manifestando, porque numa das publicações do Ícaro Silva, ele jogou a ideia lá de que o Thiago Leifert nem sequer era muito talentoso e que ele avançou na carreira, avançou na vida, porque tinha um pai dentro da Globo, né, um parente na Globo. E daí o pai do Thiago Leifert, que é o Gilberto Leifert, ele vem e se intromete na treta. E eu não vou ler o texto inteiro aqui, porque é um baita de um textão, tem coisas ali dentro que não são tão relevantes assim para aquilo que eu quero abordar hoje, mas eu quero aproveitar para poder falar sobre mérito, sobre talento, sobre aquilo que move alguém adiante nos degraus da hierarquia social. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário dando um bom dia, uma boa semana e também se inscreva no canal. Então, o que foi que o pai do Thiago Leifert, o Gilberto Leifert, escreveu aqui no Instagram? Thiago, você talvez não goste de ver seu pai tratando desse tema em público, mas estava na hora. Tenho 70 anos e cresci vendo a nação brasileira conviver com impunidade, negar o mérito das pessoas, suspeitar da honestidade e da integridade de quem alcança o sucesso. O esporte preferido dos brasileiros não é o futebol, é o falar mal dos outros. Daí ele menciona aqui a homenagem que o Thiago Leifert recebeu no The Voice Brasil e menciona, né, que de fato ele trabalha na Globo, diretor da Globo, e que os colegas do Gilberto Leifert foram patrões, né, foram os chefes do Thiago Leifert. E daí ele diz o seguinte: meus ex-colegas, que foram seus chefes, reconheceram desde logo seu talento, seu preparo e dedicação. Na estrutura da Globo, em que trabalhei por longos 30 anos, os diretores sempre tiveram autonomia para contratar e demitir, na própria área. Aliás, jamais me meti nos assuntos que diziam respeito ao seu trabalho. Essa era a nossa regra do jogo, minha e sua, e meus pares a presumiam. Eu jamais poderia contratar alguém para o jornalismo, por exemplo. Foram as suas qualidades que impulsionaram e sustentaram sua carreira na Globo. E depois ele menciona a trajetória do filho aqui, né, quando ele estudou nos Estados Unidos, foi aluno em Miami e foi homenageado lá, inclusive, né, por seu desempenho, essas coisas, trabalhou em empresas americanas. Daí ele conclui o texto, né, Gilberto Leifert. Não se preocupe com quem nega nossos méritos e desmerece nossas conquistas. Preocupe-se sim em defender suas crenças, ser honesto, leal, decente, generoso, bom patrão, bom amigo, bom filho, bom marido e bom pai, como aliás tem sido. Esse é o teor geral da cartinha aberta do pai do Thiago Leifert. E eu quero, como eu falei, abordar aqui alguns aspectos que me parecem cruciais, que eu nunca mencionei, eu acho, nesse canal, de maneira literal, o trabalho do Pierre Bourdieu, que era um sociólogo francês e que trabalhou com a noção do capital cultural e do capital social. Porque isso vai nos ajudar a compreender a questão do mérito, né? Tanto o mérito do Thiago Leifert quanto a noção de meritocracia que é muito adotada por certos segmentos sociais brasileiros. O que diz o Pierre Bourdieu sobre esse assunto? Eu vou pôr para vocês aqui dois links de dois artigos do Pierre Bourdieu. Um deles é um texto em inglês que se chama The Forms of Capital, que seriam as formas do capital, e o outro texto está em espanhol, que são os 3 estados do capital cultural. Os dois textos do Pierre Bourdieu. Ele distingue, né, ele separa o capital em 3 formas, em 3 tipos de manifestação. Então tem o capital econômico, que é a grana, o dinheiro, aquilo que você possui, né, os bens, os pertences, o seu salário, o capital econômico. Tem o capital cultural, que tem a ver com, como você pode imaginar, a aquisição de cultura, e aqui ele se refere a 3 níveis, inclusive, dentro do capital cultural, que é um estágio incorporado, ou seja, aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, o tempo que você dedicou para poder se aprimorar nesse mundo, ou seja, a dedicação que você empreendeu, e essa própria dedicação, ela já é decorrente de condições materiais para que você possa fazer isso. Então, por exemplo, se você nasce numa família de classe média, que não exige que você tenha que trabalhar desde criança ou desde adolescente, você pode dedicar mais tempo da sua vida para a aquisição desse capital cultural incorporado. Você pode dedicar mais tempo para poder estudar, para poder se aperfeiçoar. Então, há um capital cultural incorporado, há um capital cultural objetivado, que é a aquisição de bens culturais, por exemplo, livros, né? Você poder comprar livros, um lar com livros também, de certo modo,
permite o capital cultural incorporado, que você tem tempo para poder ler, você tem livros à sua disposição e assim você adquire mais capital cultural. Livros, quadros, músicas, que você possa ouvir uma sinfonia, que você possa adquirir certos bens culturais que estão associados a uma visão mais de elite. E, por fim, um terceiro nível, né, um terceiro estado do capital cultural é o estado institucionalizado, que tem a ver com a sua formação, com os diplomas que você tem, né, com o reconhecimento formal da sua educação. Então, assim, se você vai para uma boa universidade, você tem lá um diploma dessa universidade e esse diploma vai te abrir mais portas do que se você tivesse com uma outra universidade de fundo de quintal. Esses estados de capital cultural, eles abrem portas e eles são, em grande parte, embora nem sempre, também decorrentes de um capital econômico. E por fim, um outro tipo de capital proposto pelo Bourdieu é o capital social, que tem a ver com as relações, com o seu círculo de relações, pessoas que você conhece e que de certo modo também te ajudam a avançar socialmente e também como consequência economicamente. Então, por exemplo, basta a gente pensar, né, em relacionamentos, os seus amigos ou os seus relacionamentos amorosos. Se você parar para pensar, você vai perceber que boa parte desses relacionamentos tem a ver com pessoas que se parecem muito com você em muitos sentidos. Pessoas que frequentam os mesmos locais que você, pessoas que vão aos mesmos bares, restaurantes, pessoas que consomem o mesmo tipo de cultura que você consome, pessoas que se parecem muito em termos culturais ou mesmo sociais com você, os clubes que você frequenta, as festas, com quem você conversa. Então isso vai delimitando, de certo modo, seu horizonte de relacionamentos, vai te dando a sensação de pertencer àquela classe social em particular. Todos esses três tipos, essas três formas de capital, acabam distinguindo as pessoas nessa hierarquia social na qual a gente está. Quem já leu o livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso, certamente já viu isso, né? E o que o Gessé Souza menciona no livro dele, quando ele pergunta, né, qual é a diferença entre a classe trabalhadora, o proletariado, e a classe média no Brasil? Qual é a diferença? A diferença nem sempre é econômica. A diferença nem sempre é o salário que ganha um professor, por exemplo, que seria classe média, e um trabalhador numa montadora de carros. Às vezes o salário equivalente, ou às vezes até o salário do trabalhador, do proletariado, é maior do que da classe média em certos campos. Mas o que distingue o proletariado da classe média tem a ver, em grande medida, com esse capital social e com esse capital cultural que abre outras portas, abre outras possibilidades para a classe média que não estão abertas para a classe trabalhadora. E no caso de Gessé Souza, ele menciona no terceiro patamar, que é a elite, e aí sim são os verdadeiros donos do poder, né? São pessoas que estão realmente no topo do mundo e que são como um buraco negro, né? Que distorcem a realidade. Então, assim, há uma grande diferença, por exemplo, entre o diretor de um banco e o dono do banco. Há uma grande diferença entre, por exemplo, o diretor de uma montadora e o dono da montadora de carros. Há uma enorme diferença entre o diretor de um hospital e o dono desse hospital. Se você pode ser demitido, você possivelmente não é elite. Você possivelmente não tem o poder real. E eu menciono isso porque, nesse caso do Thiago Leifert, o que o pai dele responde é basicamente mostrando, né, como o Thiago Leifert era detentor não apenas de um capital econômico, porque já era filho de um diretor da Globo, como também era detentor de um capital cultural, nesse sentido inclusive formal, né? Vai para a Universidade de Miami, estuda no exterior, e isso traz uma vantagem competitiva para o Thiago Leifert em termos laborais, em termos de trabalho, e também havia um capital social. Embora o pai não precisasse mexer os pauzinhos para poder avançar a carreira do Thiago Leifert, a rede de relações do Thiago já permitia que ele tivesse acesso a certos postos, a certas condições que outras pessoas não teriam. Talvez no exterior não tivesse essa condição, talvez fora, nos Estados Unidos, ele não tivesse essas portas abertas graças ao seu sobrenome, mas no Brasil, certamente, isso faz diferença. Só uma observação aqui, né, que é uma tendência a idealizar, né, os americanos e achar que os americanos não operam com base no QI, né, com base na indicação, no que indica. E, pelo contrário, na verdade, a cultura anglo-saxã ela é muito mais voltada às referências do que no Brasil. Nos Estados Unidos, você não consegue um trabalho nem numa pizzaria se você não tiver uma referência. É sério, você, para tudo. Se você quiser um trabalho de porteiro, você precisa apresentar suas referências. Alguém que te indique, algum morador do prédio que te conheça, alguém que trabalhou naquele prédio e que te conheça, que te indique. No universo anglo-saxão, seja Estados Unidos, seja Reino Unido, as referências são muito importantes. Essa rede, esse capital social, ele é totalmente crucial para que você possa se mover nas relações trabalhistas. É inconcebível que você consiga um trabalho fora sem alguém te indicar. Para ser bem sincero, é muito difícil. Você tem que apresentar referências. No Brasil,
Existe a cultura do QI, mas muitas vezes ela é implícita, né? Então, assim, alguém te indica, mas é meio feio que você revele. Aquela pessoa ali me ajudou a avançar nessa posição. Há essa noção no Brasil de que é feio fazer isso, embora todo mundo faça, ou seja, muito comum. Mas se tornando aqui a noção do Bourdieu, o próprio talento, a própria capacidade de concentração de uma pessoa para poder estudar, para poder se dedicar a estudar, ela já é consequência, e o próprio G.C. Souza também fala isso, ela já é consequência de condições materiais para que você possa dedicar o seu tempo para isso. Então, assim, se você nasce numa família que potencializa o seu talento, que potencializa as suas qualidades, que permite com que você se desenvolva, você obviamente tem muito mais chances de avançar naquela trajetória, naquele caminho, do que uma outra família que não dá essas condições. E aqui a gente fala de meios de reprodução de diferentes formas de capital. Então, assim, é um modo de reprodução do capital econômico e também é um modo de reprodução de capital social e cultural. E é por isso que a noção de mérito ou de meritocracia é tão problemática, porque ela prescinde dessa noção de que esse mérito, entre aspas, ele já é decorrente de condições prévias para que esse mérito se manifeste. O mérito, mais do que algo individual, do que eu tenho qualidades e eu consigo prosperar, ela já é decorrente de inúmeros outros fatores que estão no seu entorno, seja o capital econômico, seja o capital social, que permitem com que você maximize as suas condições de ter mérito, né, de prosperar na sociedade. E aqui vale mencionar também que isso não quer dizer questionar o talento de alguém ou a capacidade de alguém, mas sim que isso já é com base em outra coisa, né? Essa capacidade, esse talento já nascem num solo fértil para isso. O surpreendente não é que alguém que já nasce em condições prospere, mas quando alguém que não nasce nessas condições, quando alguém nasce numa classe que não permite esse desenvolvimento dos seus atributos, consegue, apesar das adversidades, prosperar. E aí vale mencionar uma última coisa para encerrar esse vídeo. Quando certos governos resolvem implementar medidas de acesso à educação formal, por exemplo, universitária, isso já parte dessa noção de que esse acesso a esse capital cultural vai poder dar condições, vai estabelecer condições para um acesso ao capital social, porque a rede de relações suas naquele ambiente vai expandir seus horizontes de possibilidades e, possivelmente, depois vai também ampliar o seu capital econômico. Então, assim, vai poder redistribuir a riqueza na sociedade, vai poder facilitar a mobilidade social. Embora seja evidente que quem já tem essas condições anteriormente, historicamente, seja por família, seja por classe social, sempre terá muitos passos de vantagem em relação a quem está conquistando agora esse tipo de capital cultural ou social. Bem, aqui eu estou resumindo, né, a noção do Bourdieu. Proponho que vocês leiam esses textos. Certamente tem em português esses textos, mas foi os links que eu encontrei aqui, então vou deixar para vocês os links. É interessante que vocês leiam, porque a visão do Bourdieu sobre esses assuntos é bastante instrutiva e ajuda a ampliar nossa visão sobre o tal mérito, meritocracia, né, que vence quem tem qualidades. Quero saber o que você pensa sobre esses conceitos apresentados hoje aqui, sobre essa noção de capital cultural e social. Se você já conhecia, deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!